sábado, tudo bom com vocês? Semana passada nós vimos uma história muito legal na lição do Tesouros Infantis. Para quem não tem a lição, é essa lição aqui. É uma lição muito legal que traz várias histórias muito legais sobre a Bíblia. A lição da história passada, a gente falou um pouquinho da história de... qual que era o nome dela? Eu não lembro. Lembrei! Da história de Esther. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais dessa história. É uma história muito legal, de uma menina que se tornou rainha de muitos lugares. Lembra que semana passada a gente falou que tinha um homem muito mau? O nome desse homem era Amã. Olha aqui, Amã. E Amã era um homem muito mau. E ele era tão mau que ele queria acabar com todos os judeus. E a rainha Esther, quando soube disso, ficou tão triste, mas tão triste. Ela jejuou. Quem sabe o que é jejuar? Jejuar é parar de comer. Já imaginou? Você vê assim uma pizza bem gostosa, você fala, vou comer a pizza, vai comer. Não pode comer a pizza. Não pode comer pizza, não pode nada. Por 3 dias ela jejuou e orou com todo o povo de Israel. No 3º dia ela ia até o rei. E quem lembra por quê? Porque existia uma lei na época que ninguém podia chegar ao rei sem ser convidado. Por isso, ela precisava orar, porque essa pessoa que fosse até o rei sem ser convidado ia morrer. Só não ia morrer se o rei chegasse nela e desse para ela o cetro real, para ela colocar a mão. O que será que aconteceu? Passados os 3 dias, a rainha Esther se aprontou toda, acordou bem cedinho. Acordou bem cedinho, se arrumou, penteou o cabelo, colocou as joias que ela tinha que colocar aqui, ó. Todas as joias ela colocou, essa atrás, frente, se arrumou toda, arrumou a blusa, pronto. Se arrumou toda e foi encontrar o rei. E ela foi indo encontrar o rei, mas o rei, ele ficava muito longe. E ela foi lentamente andando, com muito medo de ser morta. E ela foi andando. E aí ela abriu a porta do palácio, da sala do trono e entrou. E lá no fundo, na porta do palácio, quem estava lá? O rei. E o rei estava lá na porta do palácio. E o rei foi vendo ela vindo. E ela foi vindo. E Deus tocou o coração do rei e o rei foi gentil para Esther. E ele foi tão gentil que ele estendeu o cetro para ela e ela tocou o cetro de joelhos, né? Porque ele tinha que ser bem respeitoso. E ele falou, querida Esther, que surpresa te ver! E eles ficaram muito felizes. E ele perguntou, o que eu posso fazer por você? Então ela disse, nessa hora Esther foi muito sábia. Ela teve muita sabedoria e ela não disse pro rei o que ela queria, que era salvar os hebreus. Ela disse ao rei, meu rei, por favor, venha jantar comigo, você e Amã, essa noite. Então, eu vou te falar o que eu quero. Claro que sim, eu vou sim. Esther se despediu e foi embora. Então ela começou a preparar um banquete, o maior banquete que vocês já tinham visto. Eram várias mesas, ela colocou várias mesas. E aí nas mesas, sabe o que ela colocava? Ela colocava vários tipos de comida e várias comidas gostosas e arrumava tudo de uma forma muito bonita. E aí o tempo foi passando, anoiteceu e os convidados chegaram. Quem eram os convidados? Era o rei e era Amã. O rei e a Amã chegaram, começaram a comer, e eles comiam, conversavam. E quando chegou no final do banquete, o rei, muito curioso para saber o que a Esther queria, perguntou, Esther, o que é que você quer? A Esther, ainda uma pessoa muito sábia, falou, meu querido rei, eu quero que você e Amã venham também amanhã à noite. E teremos outro banquete. E amanhã eu vou falar para vocês o que é que eu vou querer. O rei então falou, tudo bem, Esther, eu vou vir amanhã. E eles foram embora.
O rei estava muito curioso mesmo, para saber teremos outro banquete. E amanhã eu vou falar para vocês o que é que eu vou querer. O rei então falou: tudo bem, Esther, eu vou vir amanhã. E eles foram embora. O rei estava muito curioso mesmo, para saber o que é que a Esther queria. E ele ficou pensando. Ai, ele não conseguia encontrar o que é que ele queria. Chegou a noite, o rei foi dormir e na hora que ele deitou na cama, quando ele deitou na cama, ele não pode estar na cama de roupa, não é mesmo? Quando ele deitou na cama, ele ficou lá. E ele virava para um lado, e ele virava para o outro, e ele virava para um lado, e ele virava para o outro, porque ele não conseguia dormir. Não conseguia, de jeito nenhum ele conseguia dormir. Isso estava irritando muito ele. Ele andava de um lado, ele andava para outro, ele andava e não conseguia. Aí ele chamou: servo! E o servo veio correndo. Sim, majestade, o que foi? O que aconteceu? Ele falou: servo, eu não consigo dormir. Eu estou com muita insônia. Leia para mim todos os anais, as coisas que aconteceram nos últimos meses. E ele começou a ler. Enquanto o servo lia, o rei ia sentando, ia pensando em tudo o que aconteceu. Em como ele dispensou a rainha Vashti, em como ele escolheu Esther para ser a nova rainha. E o escriba foi falando. Até que chegou uma parte que o escriba falou, uma parte onde Mardoqueu, lembra de Mardoqueu, o tio da Esther, tinha salvado a vida dele. É o quê? Mardoqueu salvou minha vida? Sim, rei. Lembra, teve aquela conspiração de 2 homens que queriam te envenenar. Mardoqueu descobriu, contou pra gente, e aí a gente descobriu e prendeu os homens. Eu não acredito. E o que aconteceu com Mardoqueu? Nada, senhor. Você nem agradeceu ele. Como assim eu não agradeci? O rei ficou muito impressionado por não ter agradecido. E no dia seguinte, bem de manhãzinho, ele chamou Amã. E Amã veio correndo. Sim, majestade, o que é que você deseja? E ele disse: Mardoqueu, Naamã, eu queria saber o que é que se faz a um homem que o rei deseja honrar. Naamã então pensou: com certeza ele quer me honrar. Com certeza ele quer fazer com que eu seja ainda mais honrado perante todo mundo. Então, Naamã falou: ora, rei, isso é muito simples. Você vai pegar o seu manto, vai colocar sobre essa pessoa, vai pegar o seu cavalo, emprestar para essa pessoa e fazer com que um servo seu de confiança leve essas pessoas pela rua gritando. É assim que o rei faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ótima ideia, Naamã. Eu adorei. Achei fantástica. Então pode ir lá fazer. Pera. O quê? Como assim? Pode ir lá fazer. Eu quero que você faça isso a Mardoqueu. A quem? Mardoqueu. A Mardoqueu, o judeu. Quero que você faça isso a Mardoqueu, o judeu. Mas, senhor, ele salvou minha vida. Acho que isso é motivo suficiente para honrar. Naamã ficou olhando e falou: não acredito. Como assim? Eu vou ter que honrar aquele homem desprezível do Mardoqueu. Mardoqueu foi chamada ao palácio. E Mardoqueu chegou no palácio e ficou sem entender o que é que estava acontecendo. Alguém sabe o que está acontecendo? Mardoqueu ficou sem entender o que estava acontecendo. Quando viu Naamã, o Naamã pegou a capa do rei, colocou em Mardoqueu. Mardoqueu sem entender o que estava acontecendo. Mardoqueu subiu num cavalo e começou a andar pela cidade junto com Naamã. E Naamã gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ao final daquele dia, Naamã estava tão bravo, mas tão bravo,
Nossa, eu não acredito. Eu tive que ir e passar e falei com um monte de gente, tive que ficar falando que Mardoqueu é o homem que o rei deseja honrar e nunca fui tão humilhado na minha vida. E ele chegou em casa e contou isso para os amigos dele. E os amigos dele falaram: olha, mas esse problema é muito simples de resolver. Como assim é muito simples de resolver? Eu não sei como é que resolve esse problema. Como assim é muito simples de resolver? Simples. Constrói uma forca, mas uma forca bem alta, muito alta. E aí depois você chega pro rei e pede pro rei pra matar Mardoqueu. Parece uma boa ideia. Vou fazer isso. E mandou construir a forca. A forca foi construída e era uma forca muito alta, mais alta do que todas as forcas que já foram construídas. Ela era realmente muito alta. O tempo foi passando. Naamã estava muito bravo, mas era a hora do banquete da rainha. Então eles foram e Naamã e chegou. E Naamã começou a conversar, e ele conversava, e a rainha conversava, e eles conversavam, até que o rei chegou. O rei chegou e sentou, e estavam todos bem, conversando. E aí o rei perguntou: Esther, eu já estou muito curioso, o que é que você quer? A rainha Esther então saiu do seu lugar, foi até onde o rei estava, ajoelhou perante o rei e falou: meu rei, por favor, salve a mim. Como assim, Esther? Você está em perigo? O que aconteceu? Como assim você está em perigo? E a mãe não entendia nada. Mas minha rainha, quem te colocaria em perigo? Rainha Esther, quem te colocaria em perigo? Não fui só eu, fui eu e todo o meu povo. Nós fomos vendidos para sermos mortos. Para serem mortos? Ninguém pode matar a minha rainha. Mas fomos todos vendidos. Quem vendeu a minha rainha? Foi Amã. Ele tem ódio de Mardoqueu, meu primo, e de todos os judeus. Na hora que o rei ficou sabendo disso, ele ficou tão bravo, que ele saiu andando. E saiu do banquete. Naamã então ficou desesperado. Ele não sabia que Esther era judia. E ele foi correndo até a rainha. Rainha, por favor, me perdoe. E ele ajoelhou aos pés da rainha e começou a agarrar a rainha pedindo misericórdia. E a rainha começou a empurrar porque ela não queria que ele abraçasse ela. Falando, não. E nessa hora, o rei, que tinha saído com raiva, voltou. É o quê? Além de querer matar todo o povo da minha rainha, você ainda quer matar a rainha dentro da minha casa? Sai! Guardas! E chamou os guardas para os guardas prenderem Naamã. E quando os guardas chegaram para prenderem Naamã, os guardas disseram: meu rei, Naamã construiu uma forca para Mardoqueu e ela fica lá na cidade? Enforquem-no! Então Naamã foi enforcado na forca que ele mesmo construiu para Mardoqueu. Mesmo assim, as coisas ainda não estavam resolvidas. O rei estava muito triste porque todo o povo da rainha Esther ia ser morto. E a rainha Esther também estava muito triste com isso. Então, eles tiveram uma grande ideia. Lembra que o Amã tinha um anel muito bonito que fazia com que todas as leis que ele escrevesse fossem assinadas e ele fosse o maioral? O rei deu esse anel para Mardoqueu, o tio de Esther. Então Esther pediu: por favor, eu te peço, meu rei, deixe-nos escrever uma nova lei para que a partir dessa nova lei meu povo possa ser salvo. E o rei disse: vá, escreva uma boa lei e assinem com o meu anel. A Esther e o Mardoqueu então começaram a pensar como podia ser uma lei que fizesse com que os judeus fossem salvos. E eles pensavam e nunca achavam. Até que eles tiveram uma ideia. Eles iam fazer uma lei que permitiam aos judeus lutarem para salvar as próprias vidas. Eles ficaram muito felizes e escreveram a lei.
A lei foi espalhada por todo o reino. Por todo. Foi por meio de cavalos, os cavalos mais rápidos, os camelos mais velozes, os navios mais fantásticos, mais rápidos da época. Todos eles foram. Porque naquela época não existia correio, então só existia mensageiro. Então eles foram espalhados da melhor forma possível. E quando chegou o dia 13 de Adar, que era o dia marcado para a destruição dos judeus, os judeus puderam se defender. Muitas nações ficaram com tanto medo que nem foram atacar os judeus. E assim, Deus provou que também estava do lado dos judeus durante todo o tempo e que toda a trajetória da vida de Esther foi projetada por Deus para salvar o seu povo. Às vezes na vida, acontecem várias coisas na nossa vida que a gente pensa, por que será que está acontecendo isso comigo? Por que será que as coisas são assim? Mas a gente tem que ter sempre em mente que assim como Deus estava guiando a vida de Esther e fazendo com que cada coisa acontecesse no devido tempo, Deus também está guiando a nossa vida e quer que nós façamos cada coisa, porque Deus tem um plano e tem um pensamento para cada um de nós. Essa foi a história de hoje. Não se esqueçam que toda semana nós temos a historinha do Tesouro Infantis aqui. E eu espero você no próximo sábado. Tchau!